Estimados alunos, amantes do conhecimento da química, após o vídeo explicando o que vem a ser a ciência química, nós iremos iniciar então uma série de vídeos tentando entender qual é a constituição da matéria. E claro, e aí navegaremos por alguns modelos atômicos propostos. Então, o objetivo desta série agora é entender qual é a constituição da matéria, do que a matéria é feita. E essa pergunta, esse questionamento, ela já vem sendo feita há pelo menos mais de 2.300 anos antes de nós estarmos aqui na face da Terra, eu e você. Alguns filósofos na antiguidade grega, entre eles Demócrito, que é considerado o pai da teoria atomística, ele fez o seguinte raciocínio teórico. Imagine o seguinte, nós temos aqui um pedaço de matéria, um pedaço qualquer de matéria, pode ser uma barra de ferro, de prata, de cobre ou de madeira, e nós vamos dividi-la quantas vezes nós conseguirmos dividir este pedaço de matéria. Antes de chegarmos no nada, aonde chegaríamos? Segundo esses filósofos, chegaríamos em uma partícula muitíssima pequena, cuja característica seria indivisível. Elas não poderia ser dividida. Indivisíveis. Agora, essas partículas indivisíveis, juntas com várias outras partículas, elas formariam o que nós chamamos, denominamos de matéria. E em grego, evidentemente, indivisível, eles não falavam em português, a língua portuguesa talvez nem existia nessa época, falava na sua própria língua materna, que é em grego, e em grego, indivisível é átomos. Átomo. Então, como iniciou-se a teoria atômica? A teoria atomística iniciou-se com filósofos da antiguidade grega pensando do que a matéria era constituída, do que a matéria é constituída. Então, no raciocínio deles, dividindo a matéria infinitamente, antes de chegar no nada, chegaremos em partículas extremamente pequenas, e essas partículas seriam indivisíveis, indestrutíveis, e essas partículas juntas com um monte de outras partículas formariam a matéria. Agora, ou seja, então, a matéria para eles era constituída de átomos indivisíveis, partículas indivisíveis. Será que eles estavam certos ou errados? Bom, hoje nós dizemos o seguinte, que o átomo é a unidade fundamental da matéria. Fundamental da matéria. Ou seja, a matéria é constituída por átomos, só que os átomos hoje sabemos que eles são divisíveis. Agora, eles não estavam de todo errado. Hoje nós aceitamos a ideia de que a matéria é sim constituída por átomos, só rejeitamos a ideia de que o átomo é indivisível, porque hoje nós sabemos que ele é divisível e isso foi demonstrado experimentalmente, como veremos na sequência dessas videoaulas sobre modelos atômicos. Então, o que nós temos, o átomo é a unidade fundamental da matéria. Jamais poderíamos dizer e aceitar a tese, de que eu já vi, inclusive, companheiros meus dizendo que a última partícula da matéria é o átomo. Não, absolutamente. Aliás, nós estamos à procura desta última partícula. Recentemente achamos o bóson de Higgs, mas não se bate o martelo de que ela seja a última ou a primeira partícula. Ainda sabemos que tem um monte de outras partículas subatômicas que já foram descobertas e outras possivelmente serão descobertas. Não é a última partícula da matéria, ou seja, é a unidade fundamental da matéria. O que quer dizer isso? Se nós pegarmos, por exemplo, a
A água, a unidade fundamental da água são átomos de hidrogênio ligados a átomo de oxigênio, ou seja, a unidade fundamental da matéria, a água, são átomos de hidrogênios e oxigênio. Se nós pegarmos o gás oxigênio, nós vamos ter como unidade fundamental dele átomos de oxigênios ligados entre si, formando a matéria gás oxigênio. O ferro, se nós pegarmos o ferro, nós vamos ter átomos de ferro ligados a outros átomos de ferro, formando a matéria que nós denominamos ferro. Ou seja, o átomo é a unidade fundamental da matéria e não a última partícula da matéria. Agora, surge então uma pergunta interessante. Como é o átomo? Se o átomo é a unidade fundamental da matéria e o átomo não é a última partícula da matéria e ele não é uma partícula indivisível, indestrutível, como é esse átomo? Como deve ser este átomo? Como é o átomo? Que pergunta intrigante, que pergunta maravilhosa, que pergunta importantíssima. Para respondermos como é o átomo, já que nós não conseguimos ver o átomo interiormente como ele é por dentro, então nós lançamos mãos de modelos atômicos. O que é um modelo científico? Modelo científico é uma teorização daquilo que nós não temos certeza de como é. Vamos fazer uma comparação aqui, fazer uma analogia. Digamos que eu não sei, certamente eu não sei como você que está em lugares longínquos assistindo esse vídeo, mas eu imagino que você seja, digamos, se você for do sexo feminino, ou então do sexo masculino, ou qualquer outra definição que você mesmo dê ao seu gênero. Então, digamos o seguinte, se você for do sexo masculino, eu vou dizer que você, evidentemente, tem uma cabeça, 2 olhos, uma boca, um nariz, tem cabelo, a probabilidade maior de você ter um cabelo curto, você é de estatura média, e assim sucessivamente. Eu vou fazendo alguns desenhos aqui que vai caracterizar você. Agora, é exatamente você isso aqui? Representa na íntegra você? Evidentemente que não. Isso é apenas uma teorização, um modelo do que poderia ser você. Então, a ciência, ela lança mão exatamente disso, de modelos científicos. E no estudo do átomo, o que nós vamos ter é muitos modelos atômicos para tentar explicar o comportamento da matéria mediante esses modelos desenvolvidos. E um dos primeiros a ter lançado mão de um modelo atômico foi esse cientista Dalton, que viveu por volta do ano de 1808, aqui foi o ano que ele lançou o seu modelo atômico. Ele então pensou o seguinte: como deve ser o átomo? Ele pensou que o átomo fosse, aqui eu tenho esse desenho aqui, como se fosse uma bola de bilhar. Ele estabeleceu alguns postulados para o seu raciocínio sobre o átomo. Olha, os postulados são esses. Todas as substâncias são constituídas de minúsculas partículas, denominadas átomos, que não podem ser criadas e nem destruídas. Nas substâncias, eles se encontram unidos por forças de atração mútua, mas não explicava essas atrações. Cada substância é constituída de um único tipo de átomo. Substâncias simples ou elementos são formados de átomos simples, que são indivisíveis. Substâncias compostas são formadas por átomos compostos, capazes de se decompor durante as reações químicas em átomos simples. Todos os átomos de uma mesma substância são idênticos, na forma, no tamanho, na massa e nas demais propriedades. Átomos de substâncias diferentes possuem formas, tamanhos, massas e propriedades diferentes. A massa de um átomo composto é igual à soma das massas de todos os átomos simples que os compõem. Os átomos compostos são formas
formados por um pequeno número de átomos simples. Ou seja, esse modelo atômico de Dalton para a época foi um grande avanço porque ela explicou a lei da conservação das massas, que foi enunciado por Antoine Lavoisier, considerado por muitos o pai da química, quando ele compôs um tratado de química, tá? Então, ali muitos consideram como a origem da ciência química. Lavoisier tinha enunciado esta lei da conservação das massas, que nós conhecemos com este enunciado: na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Ou seja, esse modelo atômico de Dalton, ele vai explicar esta lei, a lei das proporções das massas. O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte: olha, se eu tenho dentro de um recipiente, se eu tenho aqui 3 gramas de átomos de carbono, 3 gramas de átomos de carbono, para reagir com 4 gramas de átomos de oxigênio. 4 gramas de átomos de oxigênio. Então, antes do processo, eu vou ter 4 gramas mais 4 gramas, ou seja, digamos que cada bolinha dessa aqui, cada quantidade aqui são 4 gramas de gás oxigênio. Eu vou ter aqui, então, 11 gramas antes do início do processo químico. Terminando o processo químico, nós vamos ter, então, o gás carbônico e a massa total inicial, seguramente vai ser igual à massa final, ou seja, 11 gramas. Essa teoria atômica de Dalton, ela foi um grande avanço mesmo, apesar de ter vários pontos a ser considerado, ela foi um grande avanço porque ela explicou um fenômeno observado, que é a lei da conservação das massas. Nós não observamos a criação e nem a destruição da matéria. Nós observamos a transformação da matéria de uma forma para outra forma. Então, essa teoria atômica de Dalton, dizendo que o átomo era constituído por bolinhas, minúsculas partículas maciças, indivisíveis, indestrutíveis, e que esses átomos de hidrogênio teria sua característica, átomos de oxigênio teria sua característica, átomo de carbono teria suas características, e que esses átomos se combinam para formar átomos compostos, conservando a massa. Então, essa teoria foi um grande avanço e explicou esse comportamento. Veja bem, os modelos científicos, assim como os modelos atômicos, eles vão tentar explicar algum comportamento observado na natureza. E é exatamente isso que aconteceu com o modelo atômico de Dalton. Ele explicou esse comportamento da conservação das massas. Lembrando, claro, né, antigamente eles trabalhavam com massa, hoje nós sabemos, né, nós temos o conhecimento do mol e sabemos que esta reação gás carbônico mais gás oxigênio formando gás carbônico, ou seja, o carbono reagindo com gás oxigênio produzindo gás carbônico, nós trabalhamos com mol, ou seja, vamos ter 1 mol de carbono para 1 mol de gás oxigênio produzindo 1 mol de gás carbônico. Hoje, esse conhecimento está bem mais avançado e trabalhamos com essas proporções. Mas, na época, eles trabalhavam com massa. Agora, esse modelo atômico de Dalton, ele não explicava vários fenômenos observados, entre eles o fenômeno da eletricidade, que já estava sendo explorado, eletricidade. Não explicava o fenômeno da matéria se atrair em alguns aspectos e se repelir em outros aspectos, não explicava o fenômeno dos raios, ou seja, tinha uma série de fenômenos que o ser humano observa na natureza, que este modelo atômico de Dalton, ele não era
capaz de explicar. Então, surgiu a necessidade de outros modelos atômicos e outros cientistas assim o fizeram. Propuseram outros modelos atômicos que pudessem explicar esses fenômenos aqui. Inclusive, você pode fazer um fenômeno em casa. Quem nunca brincou de pegar um tubinho de caneta, esfregar no couro cabeludo e aproximar em pedacinhos picados de papel, e observamos que o tubinho da caneta vai atrair esses pedacinhos de papel. Isso aqui chama-se eletrização por atrito. Esse modelo atômico de Dalton não explica esse fenômeno. Então, surge a necessidade de um outro modelo atômico, o modelo atômico de Thomson. E é o que nós veremos na sequência na próxima videoaula. Um abraço e até lá.